Olha só, olha o que, que o professor não faz. Ele fabrica chuva. Vim aqui, então fabriquei chuva para dar aula para vocês. Bom, galera, então hoje, olha o trabalho que eu estou tendo. Olha a produção que eu tive para dar aula para vocês. Estou fabricando chuva. Estou aqui no meio do sol, fabriquei chuva para dar aula para vocês. Que vai ser o tema da aula de hoje. Nós vamos transformar, ou vocês vão entender como é transformado um fluxo contínuo numa chuva artificial. Esse é o sistema de irrigação por aspersão. Então, fica ligado aí um pouco comigo para ver se a gente consegue explicar alguma coisa que seja interessante, que seja menos vexatória do que eu aqui no meio do meu quintal, levando chuva, um guarda-chuva, fazendo sol. Valeu? Fica comigo aí que nós vamos brincar de aprender. Voltei. Estamos aqui para falar agora dentro de casa sobre o sistema de irrigação por aspersão. Assim, de óculos escuro, aí não dá, né? Deixa eu pegar meu óculos normal. Eu tinha esquecido, tá? Desculpa. Bom, então nós vamos falar sobre o sistema de irrigação por aspersão. Se vocês fizerem exercício, por exemplo, ficar 3 segundos eu falar assim, irrigação, vocês vão fechar os olhos e vão lembrar desse sistema de irrigação, que é o sistema de irrigação por aspersão, que é o que na maioria das vezes a gente vai imaginar ou a gente vai pensar que a irrigação é exclusivamente isso, né? Por causa dessa chuvinha, dessa brincadeira, remete um pouco à infância da gente, quando a gente pegava uma mangueira, botava, às vezes a mangueira não tinha nenhum chuveirinho ou daquelas mais modernas que tem hoje, você metia o dedo lá na ponta da mangueira e você fabricava uma chuva. Então o sistema de irrigação por aspersão nada mais é do que isso, você transformar um fluxo contínuo numa chuva artificial, que foi o que eu fiz no começo do vídeo. Então, esse é o sistema de irrigação por aspersão, e dentre os sistemas de irrigação, né, dos grandes, a gente falando de métodos especificamente, é um método de irrigação pressurizado. O que quer dizer pressurizado? Porque eu vou conduzir o fluxo de água através de tubulações, e para essas tubulações eu vou necessitar de pressão. Para ter pressão eu vou precisar de energia. Que tipo de energia é essa? Que tipo de energia seria essa? Energia de bombas hidráulicas para fazer esse transporte, certo? Então, dentro dos sistemas de irrigação, esse é um sistema de irrigação pressurizado. O sistema de irrigação por superfície é um sistema de irrigação não pressurizado, certo? Ele não necessita de pressão para transportar a água até as plantas, certo? Então dito isso, vamos para frente. Bom, então o sistema de irrigação por aspersão, por definição, é a forma de aplicação de água, né? Que eu transformo um fluxo em uma forma de mais ou menos uma chuva. Eu estou simulando uma chuva, né? Então é exatamente o que eu fiz. Então esse é o princípio da irrigação por aspersão, certo? Depois eu vou passar para vocês direitinho esses slides, mas é só por definição para a gente ir entendendo, vocês saberem o que é um sistema de irrigação por aspersão, certo? Bom, isso daqui também é de 2006, né? Nós temos aqui a dispersão, ou como é que a irrigação por aspersão é distribuída aqui no Brasil, certo? Isso está um pouco defasado. Hoje o Mato Grosso do Sul e o estado e a região sudeste, elas têm a maior proporção de irrigação por aspersão, dado principalmente ao sistema de irrigação por pivô central, que é um sistema de irrigação por aspersão, certo? Então, essa irrigação que a gente tem hoje, logicamente, como eu falei para vocês, está defasado, mas a maior concentração está aqui, principalmente no Mato Grosso. Hoje a gente tem uma grande área de produção e também essa área de produção vinculada justamente à irrigação por aspersão, certo?
Bom, aqui a gente tem alguns dos sistemas, né? Aspersão convencional, nós temos aqui o canhão de irrigação ou autopropelido, o pivô central, também ali é a aspersão convencional, certo? Esses são basicamente os tipos de irrigação de irrigação por aspersão que a gente tem. Bom, adaptabilidade do sistema. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que como eu posso utilizar isso, se é fácil de utilizar, se é difícil, se é complicado. Então, o sistema de irrigação por aspersão é um sistema que se adapta a muitos solos diferentes, certo? A muitos solos diferentes. Então, dessa forma, ele sendo um solo que se adapta, um sistema que se adapta a vários solos, ele pode ser utilizado em várias culturas, certo? Principalmente com relação a solos, certo? Então, tanto um solo argiloso como um solo arenoso, ele pode ser adaptado facilmente em qualquer situação, certo? Então, nessa situação, o solo, essa questão de adaptabilidade com relação ao solo, o sistema de irrigação por aspersão, ele pode sim se adaptar a vários solos diferentes. Topografia. Com relação à topografia, eu vou pedir a ajuda aqui da minha lousinha. Não saiam daí, deixa eu pegar aqui o meu negócio. Então, o que acontece? Tomara que dê para vocês enxergarem. Tomara. Bom, o que acontece? Vou tentar deixar bem aqui. Se eu tenho uma área que é assim, o sistema de irrigação por aspersão não vai ser legal. Por quê? Porque o jato do sistema de irrigação por aspersão ele se distribui assim. Logo, se eu tiver numa área muito declivosa, em determinado ponto, a irrigação ela não vai ocorrer corretamente, certo? Agora, se eu tenho uma área que seja ondulada, que tem um solo que seja ondulado, o que acontece? Eu tenho uma situação que seja assim. Tomara que dê para vocês enxergarem. Então, se eu coloco o sistema assim e eu coloco a aspersão funcionando, independente de como esteja essa situação de ondulação do solo, ele vai chegar ao solo da mesma maneira. Então, para solos ondulados, beleza, mas solos em aclive ou declive, isso já não funciona tão bem para os sistemas de irrigação por aspersão, beleza? Então, dessa forma, nós temos os sistemas de irrigação por aspersão com esse quesito de adaptabilidade bem distinto para uma situação, no caso, um solo ondulado que tem irregularidades no solo, beleza. Agora, se for em declive ou em aclive, isso já não funciona tão bem. Clima. Bom, o sistema de irrigação por aspersão, ele vai ser altamente influenciado por esse fator, principalmente no quesito ou no elemento chamado vento. Esse cara que está aqui toda hora enchendo o saco aqui da minha cortina. Então, o vento ele vai ser determinante. Por quê? Agora, por que, Daniel? Por que ele vai fazer isso? Porque nós temos o seguinte: quando nós temos a forma de chuva artificial, certo? Quando a gente tem uma chuva artificial, o que acontece? A gente está fabricando isso, certo? A gente não é uma chuva natural. As gotas, mesmo assim, mesmo a chuva normal, ela tem gotas pequenas e gotas grandes. Nas gotas pequenas, o que vai acontecer? Se eu tenho um sistema de irrigação que tem gotas pequenas, deixa eu tentar na minha lousinha aqui, deixa eu ver se vai conseguir, né? Então, se eu tenho gotas maiores, elas vão ser projetadas para longe, certo? Aí a gota vai diminuindo, e o que acontece? Essas gotas pequenas, elas vão ser impulsionadas pelo vento. Quando elas são impulsionadas pelo vento, eu estou perdendo, de alguma forma, essa água. Ela não está chegando nas plantas. Se ela não está chegando nas plantas, ela não está sendo eficiente. Se ele não está sendo eficiente, aí eu perco dinheiro, certo? Se eu estou fazendo isso, se eu estou perdendo dinheiro na produção e eu não estou sendo eficiente, o meu valor, o valor agregado que eu estou colocando na minha produção, ele está sendo perdido, certo? Então,
nessa situação, o clima, principalmente com relação aos ventos, umidade relativa, temperatura, porque essas microgotículas também, que elas são menores, certo? O que vai acontecer com elas? Elas vão evaporar. O que elas evaporam, eu também estou perdendo elas. Se elas não estão chegando na cultura, eu também estou perdendo essa água que iria para as plantas, eu estou perdendo para a atmosfera. Então, isso também não é legal. Então, essa questão, regiões onde eu tenho situação de vento muito intenso, uma temperatura muito alta, então eu tenho que programar melhor a hora ou o momento de irrigar, certo? Então, isso justamente tem que ser planejado. Se eu sei que a hora do dia que venta mais entre 9 horas e meio-dia, então eu não vou irrigar essa hora, porque justamente também é a hora que tem a maior temperatura. As maiores temperaturas também estão aí dentro dessa faixa aí entre 9 horas e 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então eu tenho que evitar irrigar nesses horários, certo? Então o clima é um dos principais fatores que influenciam na irrigação por aspersão, certo? Bom, aqui eu estou mostrando uma situação para vocês que, vamos dizer, já não tem tanto a ver com adaptabilidade, mas uma situação de campo que ocorreu comigo, para vocês terem uma ideia. Eu plantava capim e quando foi projetado o sistema, ele foi projetado o sistema com um capim que ia ser um pouco mais baixo, ou que ia ter uma projeção um pouco maior, né? Um pouco menor no caso. E o capim chegou a 2,5 metros. Então, as pessoas foi instalado a uma altura de mais ou menos 1 metro. E o capim ficou a 2,5. Então, quando ele fazia a irrigação, existia um sistema que... Vocês lembram do equipamento que eu utilizei lá fora? Chama-se guarda-chuva. Então, o efeito que foi feito aqui foi o efeito guarda-chuva. Essas primeiras plantas aqui, elas evitavam que o fluxo de água, o jato, ou a chuva artificial chegasse nas outras plantas. Então, olha o que aconteceu. Não sei se vocês estão percebendo, mas isso daqui já foi depois, tá? Já foi depois, mas mostra para... você consegue enxergar como que ficou o desenvolvimento das plantas anterior a essa mudança, que eles já estão acima do capim. Eu peguei, tive que elevar esse sistema mais alto para a gente poder ter uma distribuição melhor de irrigação, ser mais eficiente. Mas antes, olha o que acontecia. Tudo que era próximo ao aspersor tinha um desenvolvimento maior. Vocês estão enxergando? Aqui também, ó. Aí depois ia caindo. Então o aspersor não chegava vamos dizer, na área como um todo de forma homogênea. Nas partes que eram mais próximas do aspersor, a gente tinha um maior desenvolvimento porque tinha uma maior chance de absorção de água. E aqui, mais distante, quando chegava mais distante, aí você já tinha um declínio dessa absorção, dessa oferta de água, certo? Aqui, ó, isso aqui já foi o equipamento montado que eu tive que fazer vamos dizer, uma extensão para poder fazer a irrigação por cima e não ter o contato, o efeito guarda-chuva das plantas em relação ao jato da chuva artificial. Aqui também, para vocês terem uma ideia de como é que funcionou. Outra coisa, outro exemplo que eu vou dar para vocês também é tipo, existia parte do sistema que funcionava sem, vamos dizer, sem ter nada plantado. Então, o lógico seria isolar essa área, certo? Então, o sistema estava lá funcionando, eu cheguei lá depois, no caso, exemplo prático, vamos dizer, muito da parte do trabalho do técnico agrícola também observar e ver o que está acontecendo que pode ser mudado. Ter a interferência no sentido da economia, de enxergar o que está acontecendo. Nós somos, na maioria das vezes, o nosso sistema tem que ser baseado na eficiência. Então, se você tem um sistema que está sendo eficiente, você tem que intervir ali, né? Então, foi a minha forma de interferir. O sistema funcionava jogando água fora, eu peguei, vim aqui, isolei essa parte, peguei só um TAPS e isolei esse sistema, certo? Então, aqui parou de jogar água fora. Bom,
Aí voltando um pouco também aqui a adaptabilidade, né? Eu abri um parênteses para a gente falar da influência do vento, fatores da cultura também que podem atrapalhar, né? Mas isso daqui também estava dentro da área de adaptabilidade ou das questões do sistema em si, certo? Então assim, o sistema de irrigação por aspersão ele se adapta a N culturas, né? Então, qualquer cultura eu posso fazer a irrigação por aspersão. Então, todas as culturas que a gente tem, que eu tenho notícia, elas são adaptadas. A ressalva delas só especificamente para culturas que não aceitam ou que não são tão propícias ao molhamento dela como um todo. O que isso quer dizer? Porque ela pode ser um vetor para propagação de fungos, por exemplo. Uva, por exemplo, não se dá muito bem com o sistema de irrigação por aspersão, justamente por esse quesito, por essa questão específica de molhar a planta como um todo, você não consegue ter uma boa relação com os aspectos fitossanitários. Com relação à água em si, beleza. Agora, com relação ao aspecto fitossanitário, já não fica tão bem. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente está de tempo. Eu não sei quanto é que está de tempo aqui. Não diz quanto tempo que está, né? Então, vamos ficar aqui para ver o que acontece. Acho que dá para a gente ir mais um pouco. Bom, então como vantagem, nós temos grandes e pequenos volumes podem ser aplicados, certo? Eita, diacho, Rex, opa, silêncio aí, Jadson. Não, meu cachorro não chama Jadson, viu? Tô brincando, o cachorro não chama Jadson. Jadson é meu amigo. Bom, brincadeira, tô brincando. Então, grandes e pequenos volumes podem ser aplicados. Posso aplicar em topografia ondulada, né, sem necessidade de sistematização, sem necessidade de se regularizar o sistema. É adaptado à rotação de culturas, ou seja, eu posso plantar, plantei milho, vou plantar feijão, então posso utilizar o mesmo sistema de irrigação, só que culturas diferentes eu posso utilizar. Permite menor uso de mão de obra, certo? Por quê? Porque é um sistema que pode ser automatizado. Os sistemas de irrigação pressurizados, eles podem ser automatizados. Então, eu posso pegar um sistema, esse sistema, ele vai funcionar, certo? Eu vou programar ele e ele vai funcionar sem necessidade de uma pessoa lá, por exemplo, certo? Ele vai funcionar sem a necessidade de uma pessoa estar lá monitorando isso, certo? Meu sistema em si pode ser utilizado. Permite quimio-irrigação, ou seja, eu posso fazer a utilização de fertilizantes e posso fazer também a utilização de produtos agroquímicos, né? Se eu for fazer uma pulverização, lógico, guardadas as devidas proporções, não é todo tipo de aplicação que eu vou poder fazer. Algumas aplicações específicas eu não vou poder utilizar esse sistema. Menor lixiviação, porque, ou seja, como se distribui com uma chuva artificial, não é um ponto específico, né? Então ele se distribui por todo o solo, formando uma lâmina inteiriça. No que forma essa lâmina inteiriça, ela não desce muito. Ao contrário, por exemplo, do sistema de irrigação por gotejamento, que eu vou colocar água num ponto só, no sistema de irrigação por aspersão eu vou colocar água de maneira geral na área, né? Então a lâmina formada é uma lâmina inteiriça, certo? Então, no caso específico, eu vou perder menos água para os solos, que vai se distanciar da raiz. Essa lixiviação é justamente a água que vai descer mais no perfil do solo e vai ficar longe para a raiz ir buscar, certo? Então vamos continuar. Em termos de desvantagem, lógico, tudo na vida tem desvantagem também, né? É possível que a aspersão, como eu falei para vocês antes, né? Algumas culturas específicas vão ter essa dificuldade, né, de adaptação
a questão da irrigação por aspersão, por aspersão molhar a planta como um todo. A planta como um todo, então, em determinadas situações vai ser um microclima ideal para o desenvolvimento de fungos, por exemplo. Então, se tem essa questão, então pode ser que algumas culturas tenham essa questão com a adaptação. Então, além disso, né, logicamente, nós temos também pode ser um vetor de propagação de doença também, né, através da água. É muito afetada pelos ventos, como eu já falei, e também tem um maior custo de implantação em determinadas situações, né? Você vai ter um custo de implantação maior, um custo de manutenção menor, porque você pode automatizar, certo? Então, essa situação pode ocorrer. Bom, componentes do sistema, a gente vai ter, eu acho que eu vou encerrar por aqui hoje, mas vamos falar o seguinte: os componentes de todo o sistema de irrigação pressurizado, ele vai ter o bombeamento, as linhas principais, as linhas laterais, os ramais, os aspersores e os acessórios da rede hidráulica. Então, todos os sistemas de irrigação pressurizados, ou que a gente vai ver, tanto o sistema de irrigação por aspersão como o sistema de irrigação por gotejamento, eles são basicamente essa mesma coisa, certo? Então, nos sistemas de irrigação pressurizados, o desenho do sistema em si, dos componentes do sistema é basicamente o mesmo. Então, eu acho que já falei muito por hoje, assim, até porque era para me ter dado uma aula também de mecanização hoje, mas eu estou preferindo dar essa aula na quarta-feira, porque para mim eu acho mais confortável, assim, dá para me pensar melhor a aula e enxergar melhor. Então, o que eu não der hoje, amanhã eu passo para a parte de mecanização. Então, vocês fiquem ligados, não deixem de assistir as aulas. Amanhã eu vou deixar um exercício. Hoje eu não vou deixar exercício, mas fiquem com Deus e até amanhã, beleza?